Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Muito bem, então. O que vocês acharam do jogo Cubra e Descubra? Vocês gostaram? Muito bem! Então, cada um de vocês tem o seu próprio tabuleiro e as fichas. Vocês podem estar jogando em casa com o irmão, com o pai, com a mãe. E fazendo isso, vocês estarão, treinando a adição. Por quê? Porque cada dado que é lançado, nós precisamos efetuar somas. Nós precisamos somar quanto que saiu numa face de um dos dados e quanto que saiu na face do outro dado, né? Então, nós estamos trabalhando adição, estamos somando, né? Muito bem, então. Agora, vamos responder algumas questões baseadas nesse jogo que nós acabamos de jogar, que a prof acabou de apresentar para vocês, tá? Agora que você já jogou, vamos resolver algumas situações problema com base no jogo. Questão número 1. Por que o tabuleiro não tem o número 1? Por que o tabuleiro não tem o número 1? O tabuleiro começa com o número 2 e termina com o número 12. Por que ele não tem o número 1? Porque nós jogamos com 2 dados, certo? Qual que é a menor quantidade em um dado? Qual que é a menor quantidade de pontos em um dado? É 1, certo? Mas nós jogamos com 2 dados. Então, se eu lanço os 2 dados, sai um ponto em uma face de um dos dados e um ponto na outra face, 1 mais 1 dá quanto? Dá 2. Então, por que o tabuleiro não tem o número 1? Porque a menor pontuação em cada dado é 1. E se nós precisamos somar o que sai em cada dado, 1 mais 1 é igual a 2, tá? Então, nós vamos escrever isso aqui na questão número 1. Vamos escrever? A menor pontuação em cada dado é 1. Dessa forma, a menor soma a ser obtida quando a gente junta os 2 dados é através de 1 mais 1, que é igual a 2. Muito bem. Agora, na questão número 2. Por que 12 é o maior número do tabuleiro? Começamos pelo número 2, terminamos com o 12. Por que o 12 é o maior do tabuleiro? Por que não tem números maiores que 12? Porque a maior pontuação em um dado é quando a gente lança ele e sai a face com 6 pontos, certo? E nós estamos trabalhando com 2 dados. 6 mais 6 é igual a quanto? 12, muito bem. Então, teria alguma possibilidade de sair mais do que 12 na soma de 2 dados? Não, não existe essa possibilidade, porque a maior soma que nós conseguimos com 2 dados é através de 6 pontos em um, 6 pontos em outro. 6 mais 6 é igual a 12. Muito bem. Então, vamos escrever aqui. Vamos lá. Porque
a soma máxima, que é o máximo que nós conseguimos de pontos no cubra e descubra, é através do 6 mais 6, que é igual a 12. Muito bem. Agora, vamos ver o exercício 3. Noah e Theo estão jogando cubra e descubra. Para Noah, falta descobrir apenas o número 2. E Theo só não descobriu o 12. Noah acha que tem mais chances de ganhar o jogo. Você concorda com ele? Por quê? Vocês concordam com ele, sim ou não? Não, né? Vocês concordam que os dois têm a mesma chance? Sim, né? Portanto, Noah pode conseguir a pontuação 2 que ele precisa, lançando os dois dados, tirando um ponto em um dado e um ponto no outro, 1 mais 1 é igual a 2, e também como Theo tem a chance de conseguir a pontuação 12, tirando 6 pontos em uma face de um dos dados e 6 pontos na face do outro dado, certo? Então, os dois têm a mesma possibilidade de ganhar, né? Tem a mesma chance de ganhar o jogo, né? Então, vamos escrever? Não. Pois ambos quer dizer os dois, né? Tem. Esse tem precisa ter acento circunflexo, porque está se referindo aos dois, e dois é plural. Não, pois ambos têm a mesma chance de ganhar o jogo. Muito bem. Número 4. Você é o jogador e precisa descobrir a casa 8. Que números precisa obter nas faces dos dois dados para conseguir 8? Quais números que vocês precisam que saia na face dos dados? Quantos pontos para vocês conseguirem 8? Através de 4 e 4, né? 4 e 4. Através de 5 e 3, certo? De 2 e 6. E o contrário desses números também. 3 e 5. E 6 e 2, né? Então, dessas formas aqui, com essas formas, nós podemos conseguir a soma 8. Com esses números, nós podemos conseguir o total de 8 pontos. Muito bem. Agora, vamos analisar os dados. Complete o quadro com as somas dos pontos dos dois dados. Vamos lá? Dado número 1 vai do 1 ao 6. Dado número 2 também do 1 ao 6. São dados comuns, dados que vocês conhecem, certo? 1 mais 1. Quanto que dá? 2, muito bem. 2 mais 1. 3. 3 mais 1. 4. E vão somando, tá? Façam isso aqui, aqui, em todas as linhas, tá bom? Então, feito isso, depois que vocês completaram todo o quadro,
né? O que nós vamos fazer? Na letrinha A está pedindo para nós contornarmos os números iguais utilizando uma mesma cor, tá? Então, peguem o lápis de cor, vocês estarão utilizando, né, várias cores. Vocês estarão utilizando, na verdade, um total de 9 cores, tá? Então, tá. Quantos números 2 tem? Apenas um. Eu escolhi o verde para o número 2. Número 3. Quantos números 3 tem no quadro? Tem 2. Muito bem. Quantos números 4 tem no quadro? 1, 2, 3. Muito bem. E vão fazendo isso com os demais, tá? Então, segundo ano, agora na letra B, pergunta a seguinte. Depois que vocês escolherem as cores e contornarem, tá? Vocês vão responder a questão da letrinha B. Quais os números que aparecem menos vezes? Quais números aqui desse quadro que apareceram menos vezes? Quais foram eles? Escrevam aqui. Número 3. Ao adicionar os pontos obtidos nos dados, há um número com maior chance de sair? Por quê? Qual o número que tem mais chance de sair? Olha ele aqui contornado com laranja. Número 7. Quantas vezes ele pode sair? 6 vezes. Por quê? Por que ele tem a maior chance de ser obtido? Porque nós conseguimos obter o total 7 através das somas 1 e 6, 2 e 5, 3 e 4 e 6 e 1, né? Que é o contrário. 5 e 2, 4 e 3. Então, o número 7, ele tem mais chances de ser obtido, porque existem 6 possibilidades de nós conseguirmos, através de duas faces de 2 dados, conseguir o resultado 7, tá? Daí vocês escrevam aqui na número 3. Número 4. Vamos para o número 4. Faça o que se pede. Na primeira coluna da tabela está a soma dos pontos obtidos quando 2 dados são lançados, certo? Quando os 2 dados são lançados, assim como no Cubre e Descubra, a gente não começa, a menor pontuação é 2 e a maior é 12, certo? Muito bem. Desse lado aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão marcar a quantidade de vezes que a soma ocorre. Quando eu lanço 2 dados, quantas vezes que eu posso conseguir o número 2? Apenas uma vez. Por quê? Quando eu lanço 2 dados, cai um ponto em um dado, um ponto no outro dado, é uma jogada só. 1 mais 1 é igual a 2. Então, uma vez. Como que eu consigo ter 3 pontos lançando 2 dados? Quantas vezes eu preciso jogar o dado para conseguir a soma 3? Eu consigo a soma 3 quando eu jogo os 2 dados numa face. Eu tiro 1, na outra face do outro dado, 2. Ou o contrário, 2 e 1, ou 1 e 2, certo? Então, eu preciso
eu posso jogar o dado 2 vezes para eu conseguir o resultado 3. Quantas vezes que eu preciso jogar o dado para conseguir a soma 4? Vamos pensar? Então, para eu conseguir o total de 4 pontos, eu posso conseguir através de 3 jogadas. 1 ponto em um dado, 3 pontos em outro, ou através de 3 pontos em um dado e 1 ponto no outro, ou através de 2 pontos em um dado e 2 pontos no outro. Então, através de 3 jogadas, eu consigo obter a soma número 4. Como aqui no quadro, ó. Observem aqui. O 2, uma vez só. O 3, eu consigo 2 vezes. O 4, 3 vezes. O 5, quantas vezes? O 6. O 7. O 8. O 9. O 10. O 11 e o 12, tá? Vocês podem olhar aqui para ficar mais fácil, se vocês não têm 2 dados aí, tá? É só analisar aqui no quadro que fica mais fácil, tá bom? Muito bem, então. Agora, na página 131, pede para a gente fazer o quê? Represente um gráfico de colunas os dados da tabela do item anterior. Escreva o título do eixo vertical e do eixo horizontal. Vamos lá? Primeiro, nós precisamos saber o título. O título será soma dos pontos de 2 dados, certo? Porque não são esses dados que a gente está trabalhando sobre a pontuação do jogo Cubra-Descubra. Para jogar o jogo Cubra-Descubra, nós precisamos de 2 dados, certo? Então, o título do nosso gráfico será soma dos pontos de 2 dados. Vamos escrever? Então, a prof escreveu aqui, ó, soma dos pontos dos 2 dados, tá? Muito bem. Daí, a prof colocou os números. Então, título, soma de 2 dados, dos pontos de 2 dados. Daí, aqui, de 0 a 6 e aqui, de 2 a 12, tá? Por quê? Do jogo Cubra-Descubra começa pelo número 2 e termina com o número 12, tá? Número 2, né? Nós vamos marcar 2 quadradinhos. Número 3, 4 quadradinhos, né? E assim por diante, tá? A prof colocou o risquinho, mas vocês pintem a quantidade de quadradinhos, tá? Tá bom? Na letrinha E, observando o gráfico, responda: qual é a soma com maior chance de ser obtida? É a soma 7. Vamos escrever? É a soma 7. Ponto final. Muito bem. Quais são as somas que têm a mesma chance de sair? Quais são as somas que têm a mesma chance de sair? Observe aqui no gráfico e responda, tá bom? Coloquem aqui. Na letrinha F, é pouco ou é muito provável que você obtenha a soma 2 no lançamento de 2 dados? É pouco ou é muito provável você jogar os 2 dados e ter a soma 2?
Então, a prof imagina, né, que vocês podem estar me respondendo que é pouco provável de conseguir a soma 2, porque só há uma possibilidade através de 1 mais 1. Ou outros alunos, eu acredito que poderiam estar me dizendo que não há como prever, tá? Daí vocês escrevam a opinião de vocês aqui. Se é pouco ou é muito provável obter a soma 2 no lançamento de 2 dados, tá? Agora, nós vamos para a página 132, ocorrência de eventos. Nas atividades já realizadas, alguns termos foram utilizados. Muito provável, pouco provável, impossível, chance. Essas palavras são utilizadas sempre que desejamos fazer previsões sobre a ocorrência de determinado evento. Além dessas, outras também são utilizadas. São as palavras possível, certo e improvável. Vamos analisar algumas situações com a utilização dessas palavras? Você deverá responder se concorda ou não com cada afirmação a seguir e justificar sua resposta diante de seus colegas. Vamos lá? É pouco provável que eu ganhe o prêmio que será sorteado na festa junina da escola. O que vocês acham? 2. É muito provável que eu viaje nas férias. 3. É improvável que eu vá assistir ao jogo do meu time favorito. 4. É impossível nevar na minha cidade neste fim de semana. 5. É certo que obterei um número menor que 7 em um jogo com um dado. 6. É possível que eu vá ao aniversário do meu melhor amigo. O que vocês acharam? Bastante interessante, né? Vamos responder essas questões? Vamos lá. Diga se é pouco provável, muito provável, impossível, improvável ou certo que aconteça cada uma dessas situações. É pouco provável, muito provável, impossível ou improvável chover hoje? Vai depender do tempo, de como estiver, né? Muito bem, mas nós daremos continuidade na próxima aula. Muito bem, então, segundo ano, essa foi nossa aula de hoje de matemática. Um super beijo, até mais.